Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal do Ser Integral. Este vídeo foi extraído de uma palestra que eu dei no 15º Seminário de Dependência Química da Comunhão Espírita de Brasília. Eu vou deixar um link na descrição deste vídeo para aqueles que tiverem curiosidade de ver o vídeo completo. Então vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre o impacto da dependência química na família. Antes de falarmos especificamente da família, nós precisamos abordar um assunto que é de primordial importância para entendermos como é que funciona a dinâmica familiar. Todos nós, habitantes da Terra, temos uma dependência original. Eu vou explicar. Desde que nós começamos o nosso processo evolutivo, a relação do princípio inteligente com a matéria foi fundamental para o seu desenvolvimento. Quando chegamos na fase já animal, percebeu-se uma certa dependência da matéria. O que significa isso? Significa que priorizamos a matéria, em detrimento da nossa autopercepção. Os animais, eles não têm uma autoconsciência muito, digamos assim, já formada, Eles têm uma consciência de si mesmos, mas ainda rudimentar. Mesmo assim, percebe-se diferença entre as espécies no tocante a essa dependência da matéria. Na fase humana, nós deveríamos já ter cortado essa dependência. Mas temos que considerar também que foram milhões de anos nessa trajetória, 1.500.000.000 de anos nós passamos antes da fase humana. E em todo esse tempo nós tivemos essa relação quase simbiótica com o mundo exterior e com a matéria. Então, nos desligarmos disso vai levar algum tempo. Essa relação que nós temos com a matéria, hoje, ela atrapalha um pouco o nosso desenvolvimento, porque nós continuamos priorizando o que está fora de nós e não dando muita importância ao nosso mundo interior. Então, isso continua acontecendo até hoje, nos prejudicando um pouquinho no nosso desenvolvimento humano, no nosso desenvolvimento pessoal. Por causa dessa dependência que temos da matéria, nós criamos valores e crenças muito voltadas para o ter, poder, prazer, que são buscas que fazemos no mundo exterior, nesse mundo externo à nossa essência espiritual. E nós nos tornamos escravos, praticamente, desses valores e dessas crenças. Para que a gente observe bem como isso é real, a nossa sociedade ela vive dessa relação de dependência que temos com a matéria. Tudo que ela faz é voltado para a nossa dependência material. Todos os dias cria-se objetos, substâncias, e o que observamos é que imediatamente grupos vão se tornar dependentes daquilo. Antigamente éramos dependentes do rapé, Depois vieram as telenovelas, fotonovelas,
eram as revistas com novelas, né? Depois vieram as telenovelas, muita gente viciada em TV. E hoje o que é que nós assistimos? O vício no celular, o vício na internet. Então, tudo que se vai criando, as pessoas vão se tornando dependentes. Por que que acontece isso? Porque essa dependência que nós temos da matéria nos leva a supor que nós podemos resolver nossas dificuldades internas através de objetos, substâncias e outras coisas exteriores. Pessoas também, inclusive. Então, nós estamos num círculo vicioso de depender da matéria para resolver conflitos internos. Então, sempre que temos um conflito interno, nós buscamos uma solução externa. Quando, às vezes, eu dou curso sobre o programa Renascer, eu gosto muito de perguntar à plateia, né? O que você faria? O que você faz, em verdade, quando você está triste? E eu ouço as respostas mais variadas. Eu vou cantar, eu gosto de correr, eu vou ler um livro, eu vou com os amigos, né? Saio com os amigos, eu vou beber, eu vou ao cinema. E eu já tive até a curiosidade de procurar isso na internet e já achei 10 sugestões para você fazer quando estiver triste, 50 sugestões para quando você estiver triste. E nenhuma dessas sugestões é para que nos olhemos, nos voltemos para dentro de nós. Sempre as sugestões são para que a gente faça essas coisas externamente, né? Então, se eu estou triste, eu vou sair, eu vou cantar, eu vou isso, eu vou aquilo, e não vou olhar para dentro de mim. Atualmente, nós começamos a nos preocupar em olharmos para dentro de nós. Ainda está muito rudimentar. O que nós percebemos hoje é que isso está se aprofundando cada vez mais. Cada vez mais nós buscamos essas soluções externas. E esse círculo vicioso de buscar coisas externas para resolver conflitos internos é que estimula a sociedade a produzir cada dia mais artefatos que possam nos encantar, né? Que possam nos seduzir para não nos olharmos. Então, por causa desse círculo vicioso, o que nós fazemos? Nós buscamos, muitas vezes, as drogas, né? E nos tornamos dependentes dela. Quase tudo que nós buscamos, quase todo objeto e substância que buscamos, nós nos tornamos dependentes deles, por causa da estratégia que criamos de tamponar a nossa dor com aquele objeto. E é por isso que nós nos tornamos compulsivos com esses objetos. Então, nós vemos todo tipo de dependência na sociedade, mas muitas pessoas acreditam que não são dependentes. Na verdade, todos nós somos dependentes. Muitas vezes nossas dependências passam despercebidas. É o caso, por exemplo, do perfeccionista, é o caso do dependente de trabalho. Nós escolhemos objetos segundo os nossos objetivos internos, que muitas vezes são inconscientes, gente. Nada disso ocorre conscientemente, né? A nossa consciência não tem um conhecimento, né,
do que está acontecendo na nossa consciência exterior. Então, o que nós fazemos? Nós buscamos fuga, nós buscamos autopromoção, nós buscamos autodestruição, autodefesa e compensação. Basicamente, são esses os objetivos que nós temos ao procurarmos uma droga. Então, agora, dá para a gente entender o contexto familiar em que se insere um dependente químico. Uma família, todos os seus membros são dependentes. Qualquer que seja a família, todos têm uma dependência. Ainda que não apareça aquela dependência de objeto, né? Todos nós temos aquela dependência de buscar coisa fora para resolver conflito interno. E o que acontece? Essa família, todos ali tendo essa dependência de buscar fora para resolver seus conflitos internos, no momento em que surge um dependente químico, todos ali vão se posicionar em função desse dependente. Na verdade, cada membro da família faz do dependente químico o seu objeto de dependência. Há um rearranjo familiar, porque a família ela é uma rede de relações. E nessas relações, ainda que isso não seja combinado, cada um exerce um papel. E esse papel tem muito a ver com a sua estratégia interior de tamponar sua dor. Tipo aquelas que eu mencionei, fuga, autopromoção, etc. Né? Então, muitas vezes a mãe usa a relação dela com os filhos para autopromoção. Então, ela cuida dos filhos para que todos vejam que ela é uma boa mãe, que ela é dedicada, que ela faz tudo pelos filhos, né? Outro, o provedor, refugia-se às vezes no trabalho, então é a fuga. O outro vai usar a autodestruição e mais cedo ou mais tarde cai nas drogas. Um outro ainda vai usar a compensação, né? Então, é o caso do consumista, o consumista compulsivo, né? Aquela pessoa que compra, está se compensando de alguma coisa. Então, nesse contexto familiar, se surge uma pessoa com a dependência química, e não é só com a dependência química, não. Na década de 70, achava-se que esse tipo de dependência da família só ocorria quando havia um dependente químico. Hoje se sabe que qualquer membro da família, se existir qualquer um dos membros necessitando de algum tipo de cuidado, uma pessoa carente, uma pessoa com uma debilidade física, problema de saúde, depressão, qualquer caso desse que surge, a família rearranja suas relações imediatamente para colocá-lo como objeto da dependência de todos. Neste contexto é que o dependente químico cai naquela família. Então, o que vai acontecer? Essas relações vão ser altamente sufocantes, porque a palavra-chave desse tipo de dependência é controle. As pessoas que começam a depender de cuidar do outro, elas buscam controlá-lo. Essa é a dependência típica numa família onde há uma pessoa frágil, precisando de cuidado, seja ele dependente químico, seja ele uma pessoa doente, uma pessoa com depressão. Eu estou há 28 anos já, né, trabalhando com dependentes, então a gente percebe essas relações e temos muitos exemplos sobre esses conflitos familiares que surgem a partir desse momento.
Um caso, por exemplo, interessante foi de um senhor que ele era o provedor da família e ele bebia. Mas com o passar do tempo, aquilo piorou, né? A dependência de álcool piorou muito e ele então já não conseguia mais trabalhar e era aquele problema ali para os familiares. A partir do momento que ele perdeu o emprego e já não conseguia mais trabalhar por causa da sua dependência de álcool, o filho mais velho começou a cuidar da família do ponto de vista financeiro. Ou seja, ele trocou, né, de posição com o pai, ele passou a exercer o papel do pai. Então, ele se transformou no verdadeiro workaholic, né? Aquele trabalhador compulsivo para sustentar a família. A mãe, ela se tornou a cuidadora oficial do pai, né? Então, ela ficava ali em cima, controlando tudo, remédio, isso, aquilo, médico, e não deixar sair, e coisas desse tipo, repressão, tudo mais. A filha começou a cuidar da mãe e do pai. Então, vejam só como as dependências surgiram. Todos se tornaram obsessivos nas suas novas funções. E muitas vezes, o que acontece dentro da família é que, como eles estão satisfazendo suas dependências, a família acaba inconscientemente empurrando o dependente para as drogas. Mas isso, gente, não é consciente. A família não faz isso, não é maldade, não é nada disso, né? É apenas o receio que cada um tem de perder o seu objeto de dependência. Eu me lembro de um caso também de uma moça que foi levar o pai para o grupo de apoio, porque ele estava bebendo demais e ela não aguentava mais, etc. Então, ela ficou frequentando o grupo de família, enquanto o pai frequentava o grupo dos dependentes químicos. E então, depois de um certo tempo, ele começou a se queixar de que a filha estava comprando muita bebida em casa, que estava ficando difícil para ele. O que ela estava fazendo? Ela contratava festas, convidava um monte de gente, e aí rolava muita bebida na casa dela. Como que ele ia conseguir resistir com tantas bebidas, né, ali ao seu alcance? Então, ele começou a reclamar disso, achava estranho, porque ela nunca tinha feito isso antes e tal. Quando, então, nós fomos conversar com ela no grupo de família, e conversa vai, e ali no grupo, né, de apoio, ela expondo e tal, de repente ela fala assim: eu prefiro meu pai bêbado, ele sóbrio é muito chato. Na verdade, lendo nas entrelinhas, ela estava dizendo: eu quero meu pai de novo usando bebida. Eu estou fazendo o possível para ele voltar. Essa dependência, esse tipo de dependência, né, do cuidar do outro, é chamada de codependência. Criou-se esse nome em 1970, mas porque se achava que era uma coisa muito típica da dependência química. Hoje se sabe que não, né? Que é uma dependência como qualquer outra, a dependência de cuidar do outro. Então, nós vamos falar um pouquinho desse dependente, porque é importante, às vezes, para nós nos reconhecermos nessas pessoas. Então, o dependente, o codependente, ele faz tudo pelo outro, quer dizer, o cuidador, aquela pessoa que é dependente de cuidar. Ele faz tudo pelo outro, mas ele acha que ele sabe o que o outro precisa. Então, ele não
não aceita que o outro não concorde com a posição dele. Ele acha que sabe mais o que é melhor para ele do que ele mesmo. Só isso, muitas vezes, empurra o dependente químico para as drogas, né? Às vezes é muito exigente. Esse dependente, o codependente, ele exige demais do outro. Ao mesmo tempo que o codependente se esforça terrivelmente para fazer pelo outro, não importando se o outro quer que faça ou não, isso não conta para ele. Ele faz mesmo que o outro não queira, e ele se esforça demais, mas ele também reclama o tempo todo que ninguém ajuda, que está sobrecarregado, que não aguenta mais. E reclama. Mas se você vai ajudar, ele não aceita. Mas, na verdade, ele sempre foge da possibilidade de alguém ajudá-lo. Façamos a nossa parte, mas cuidemos de não transformar o nosso dependente químico e familiar no nosso refém ou no nosso objeto de dependência. Temos que ter em mente que ele fez a sua escolha e, arcando com as consequências dessa escolha, ele aprende e ele cresce. Por um outro lado, nós não temos todas as respostas. E fiquemos atentos também com a dinâmica familiar. Vamos prestar atenção em como os nossos pares estão se posicionando nessa rede, nessa conexão uns com os outros e com o dependente. Como está a dinâmica da nossa rede familiar? Uma questão importante é que o codependente, ele cuida muito do outro, mas ele se anula totalmente nessa relação. Então, ele não cuida da sua saúde, ele não cuida do seu bem-estar, da sua alimentação, dos seus cuidados de higiene, muitas vezes. Então, os membros da família têm que estar atentos a isso, para detectar ali uma dependência que pode ser tão perniciosa quanto a dependência química. Então, nós temos que, dentro da família, observar essa dinâmica, observar como cada um está reagindo, né, diante daquela situação, que dependências eles estão desenvolvendo naquele momento, o que nós podemos fazer, ficar atentos para que haja um diálogo familiar e todos tenham consciência de que também precisam de tratamento. Não é só o dependente químico que vai precisar do tratamento. Muitas vezes nós percebemos, né, nessa casa que eu mencionei, onde havia internamento, que as famílias, algumas famílias, elas deixavam o dependente lá e sumiam, não apareciam mais, né? Despejavam ele ali e às vezes nem mesmo para visitá-lo eles iam. Então, é uma fuga, né? Uma espécie de fuga dessa relação. Mas, ainda assim, vai haver uma dinâmica familiar ali, né? Em que as dependências podem ficar mais explícitas. Então, mesmo o fato da família abandonar o dependente numa casa, numa instituição, mesmo isso é motivo para reflexão, para busca de um apoio psicológico, para busca de uma orientação especializada também, né?
Então, a dinâmica familiar ela tem que ficar o tempo todo sob a nossa mira. O tempo todo temos que estar atentos no nosso próprio comportamento e no comportamento dos outros. E isso não é só com relação ao dependente químico, né? Também com relação, como eu disse, a qualquer familiar, sempre que houver um familiar necessitando de cuidado, né? E um cuidado mais especial dos membros da família. Outra questão que nós temos também que ficar atentos é para a reação do dependente químico diante dessa dinâmica nova que está se formando, né? Como ele está se sentindo? O que ele tem dito sobre as observações que cada um faz para ele, as propostas que fazem para ele, as coisas que dizem para ele? Como ele está percebendo essa nova dinâmica familiar? Porque muitas vezes, gente, ele foi para as drogas exatamente por causa dessa dinâmica familiar. Porque também tem isso, né? A família, ela escolhe alguns papéis para os filhos, né? Para aquele que está sob o cuidado. Ele pode ser a ovelha negra, ou o bode expiatório, ou o doente. Ou seja, quando eles o elegem o doente, é para que todos se sintam saudáveis, todos vão se sentir saudáveis, porque o doente é ele. Quando ele é o bode expiatório, né, nós podemos fazer o que quisermos, porque sempre ele vai ser o culpado. E tem também o ovelha negra, né? Então, ele é a ovelha negra, nós somos especiais, nós todos aqui somos especiais, moral e eticamente, ele é a ovelha negra. Então, tem esse papel também que a família coloca o dependente, né? Para que todos ali se sintam melhor. Então, gente, é importante observar o que isso está fazendo, né? Essa dinâmica familiar está fazendo com o dependente. Como que ele vai conseguir sair da droga se a família reforça essa dinâmica, né? De colocá-lo, por exemplo, como o bode expiatório ou como ovelha negra. Então, nós temos que, como familiares, ficar atentos ao nosso próprio comportamento. Isso que eu estou fazendo está certo? É assim que eu devo fazer? Busque uma segunda opinião, uma terceira opinião. É sempre bom para a gente poder refletir sobre as nossas ações. E outra questão, olhar o comportamento dos outros membros da família, né? E perceber também, quer dizer, observar como o dependente está percebendo essa nova dinâmica. É importante que todos da família sigam o tratamento. Todos frequentem grupos de apoio, busquem psicólogos, se estiver ao alcance, um trabalho específico, né, para o dependente. Então, a família tem que participar. Um problema não é só do dependente. A ideia de que nós somos os sãos e o dependente químico é o doente é totalmente errada. Nós todos somos dependentes. Aquele escolheu uma dependência mais perigosa, que aparece mais por causa das suas consequências, mas todos nós temos nossas dependências, né? E temos que ter cuidado como nós nos posicionamos em relação uns aos outros dentro da família e em relação às nossas próprias dependências. Então, temos que ficar atentos, porque nessa história não tem ninguém melhor do que o outro, não. Todos somos dependentes e todos precisamos de ter esse cuidado com o que estamos fazendo nas nossas relações familiares, como nós estamos projetando
as nossas dependências em nossos familiares. Então, gente, era isso que eu tinha para colocar para vocês. Espero que tenha esclarecido alguns pontos e agradeço muito a todos pela oportunidade. Fiquem em paz.